Programa Magnavita para todo o Brasil pela Rede CNT vai ser um programa especial. Vamos mostrar o Parlamento do Turismo, o Conselho Nacional de Turismo, nessa 36ª reunião realizada aqui em Brasília. Vou abrir com o presidente do Conselho Nacional de Turismo, nosso ministro do Turismo, Gastão Vieira. Ministro, a importância de ter todo o segmento do turismo. Nós estamos gravando esse programa no final da reunião, ou seja, foram quase a tarde toda, 5 horas de trabalho, estou presente até agora, estamos gravando aqui às 19h20 e desde as 2 horas da tarde o senhor está aqui. A importância de ter o Parlamento do Turismo? Olha, eu acho que é uma importância total, na medida em que não se pode fazer turismo no Brasil sem que todo o setor turístico e o governo se envolvam e compreendam que nós vamos ter uma chance única, que não pode ser desperdiçada, de construir uma política de turismo consolidada para o nosso país. Mas para isso é preciso trabalhar muito duramente, ser inovador, ser criativo e que isso se espalhe por todos os setores, por todo o trade, por todo o governo. Daí a razão desse entendimento que aqui houve. Todos estão absolutamente conscientes que estamos vivendo um momento único e que esse momento não será desperdiçado. A semente plantada pelo Maris Guia, ao criar o conselho nesse formato, ele estava completamente lúcido e certo nesse momento. Certo. Veja, lá atrás o conselho deu corpo ao Ministério, deu musculatura ao Ministério. E nesse momento o Conselho dá ao Ministério condições para que ele siga esses novos desafios que se oferecem em função dos grandes eventos. O Brasil não será outro depois dos grandes eventos. E o turismo tem tudo para se colocar na linha de frente da conjuntura econômica, dos ganhos econômicos, como acontece na Espanha, com toda a crise. É o turismo que sustenta a economia espanhola. Em Portugal caiu tudo, menos o turismo. Ou seja, é uma oportunidade que juntos nós vamos construir de colocar o turismo como grande instrumento da economia brasileira, de sustentação da economia brasileira, gerando emprego, gerando renda, fazendo inclusão social, enfim. Há toda uma perspectiva que, junto com o Conselho, nós vamos construir. Ministro, muito obrigado. Hoje vai ser um programa especial. O programa que vamos apresentar ao Brasil, esse que é o Parlamento do Turismo, um programa colhendo depoimento dos critérios. Parabéns, ministro, pela reunião. Voltamos daqui a pouco ao programa Magnavita. Aqui na reunião do Conselho Nacional de Turismo, vou conversar com a irmã Carla. Ela é a presidente da Federação Nacional de Guias, membro titular do Conselho. A importância desse Conselho. Segmentos diversos, você representa os guias de turismo, um segmento muito importante nessa cadeia produtiva, sentar junto com donos de hotéis, com representantes de outros segmentos do turismo. Isso é importante, essa mescla que o turismo oferece aqui no Conselho? Com certeza, a importância é devido a você estar em contato com essas entidades, formatar procedimentos, ações em prol de toda a coletividade. Você Já colocou que tá uma coisa muito importante hoje, que é a valorização do guia, o guia, ele é o cartão postal da cidade, né? Ele que recebe o turista no aeroporto, é ele que mostra a cidade, os destinos turísticos, ele que tem um feedback melhor com o hotel, com o restaurante, se o turista gostou do restaurante, se o turista gostou do hotel. Então, ele é a peça fundamental para se fazer todo o contato na cidade e ter um feedback de se o relacionamento dele com o hotel, com o restaurante, foi proveitoso ou não. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve. Obrigada. Continuamos aqui com outros depoimentos nesse ritmo de Parlamento do Turismo, Conselho Nacional de Turismo. Um dos exemplos do peso desse conselho é a presença acadêmica do professor Mário Beni. O professor Mário Beni, ele está no conselho como um dos indicados pela presidência da República. Professor, a importância de um parlamento para o turismo, de ter um conselho onde se interage, onde as ideias são trocadas. Me fala da importância do Conselho Nacional de Turismo. O Conselho Nacional de Turismo é a expressão legítima de todos aqueles que compõem efetivamente a força do turismo nacional, não só na expressão empresarial do turismo, ou seja, aqueles que estão na hotelaria, estão nas agências de viagem, representam todos os segmentos do turismo, como também turismo, nós devemos nos lembrar que é um setor transversal, portanto, aqueles conselheiros que representam os outros setores de governo que são importantíssimos para que o turismo venha acontecer realmente
de uma forma transversal e intersetorial. Na 36ª reunião do Conselho Nacional de Turismo, eu converso agora com o conselheiro Guilherme Boulos. Guilherme é um empresário de sucesso, presidente do Conselho de Administração da maior operadora do país, a CVC. Guilherme, primeiro fala da importância. Eu brinco que isso aqui é o nosso parlamento, o parlamento do turismo. Qual a importância do Conselho de Turismo? Acho que a participação de cada membro no Conselho é muito importante para o desenvolvimento do turismo. E nós temos passos largos aí caminhados, feitos, né, que realmente dão uma relevância grande para o nosso setor. Então, se você for analisar aqui, desde o Fórum Nacional dos Secretários, né, antigamente nós já até tínhamos isso, mas não tínhamos tão formal como temos agora. Então, acho que agora tem uma representatividade maior. O programa Magnavita vai conversar agora com Ítalo Mendes, diretor de estruturação do Ministério do Turismo. Mas, sobretudo, o Ítalo é o primeiro funcionário de carreira do Ministério, turismólogo, que chega a um cargo de diretoria do Ministério, faz uma carreira no Ministério. Ítalo, você antes de estar como diretor, você cuidava desse relacionamento com o Conselho Nacional de Turismo. Inclusive teve a responsabilidade de gerir o Plano Nacional de Turismo junto com o Conselho e promover esse tipo de articulação. Eu queria que você falasse da importância do Conselho. Você que sentiu na pele o dia a dia do Conselho, hoje como diretor, a importância que o Conselho tem para o turismo brasileiro. O Conselho faz parte de uma estratégia maior, que é a gestão descentralizada. É fortalecer o turismo onde ele acontece de verdade, em toda essa rede, que seja rede pública no município, no estado, seja nos atores privados, que são fundamentais para desenvolver a atividade turística. E o Conselho é a instância de mais alto nível, o assessoramento de nível superior, onde pode aconselhar toda a gestão do Ministério do que é importante, quais decisões importantes que precisam ser tomadas para a gente desenvolver o turismo no Brasil. Você ter agora a chance de ser diretor dessa área, quer dizer, ter uma carreira consolidada e alcançar por méritos próprios o reconhecimento que o colocou na direção. Isso aumenta muito a sua responsabilidade perante o corpo funcional do Ministério e perante o próprio Conselho. Né? Aumenta muito a responsabilidade, não só a responsabilidade do cargo de se fazer um bom trabalho, mas também o desafio de estar ali representando o conjunto de servidores do Ministério e também a comunidade acadêmica, assim, levar o conhecimento acadêmico até a tomada de decisão. Aumenta a responsabilidade de desenhar, não poder errar no desenho das políticas públicas. Eu vou pedir um intervalo comercial e no próximo bloco eu volto com outras entrevistas. E voltamos com o programa Magnavita para todo o Brasil pela Rede CNT, hoje na 36ª reunião do Conselho Nacional de Turismo. Ao meu lado, Milton Zonazzi. Milton atuando hoje na iniciativa privada, vamos falar sobre isso. Mas eu queria aqui, Milton, fazer uma justiça. Há 10 anos atrás, você foi o primeiro secretário executivo do Conselho. Você como secretário, primeiro secretário de programas de políticas de turismo do Ministério do Turismo, e como secretário executivo do Conselho, como implantar o Conselho de Turismo. Como é que é para um gestor público, 10 anos depois, olhar que uma canetada sua, que um ato seu naquela época se transforma num organismo vivo como esse? É um prazer imenso, né? É o prazer do pai, da mãe, né? E, às vezes não importa muito se o filho está bem ou não. Importa que você tenha o filho e que ele existe, né? Então, quando eu vejo o Conselho reunido, todas as entidades do trade, as áreas de governo que são compatíveis com o turismo, por mais que ele seja grande, ele é um grande parlamento, aí são 69 hoje membros, ele é o ponto do debate, ele é o ponto de encontro, né? Daqui surgem algumas apresentações de grande qualidade, mas surge mais nos bastidores, no cafezinho, na conversa do pé de ouvido, aquele momento onde todos se encontram. E isso tem um efeito muito grande, coisas que antigamente a gente se encontrava numa feira de turismo eventualmente. Então o Conselho proporciona isso. E na feira muitas vezes a gente está trabalhando, então não tem aquele tempo de se dedicar à atividade do setor, olhando ele do ponto de vista institucional, do ponto de vista do país, do ponto de vista o que será que é bom para o Brasil, né? Me revela, doutor espectador, como é que surgiu a ideia de ter o Conselho? Você que fez parte do primeiro grupo de trabalho com o Mares Guia, com o ex-ministro Valfrido Mares Guia. O Conselho tinha sido criado pelo Caio, em 2001, né? Mas era um conselho pequeno, 10 membros, se não me engano, e mais 4 membros da Embratur na época. E era um conselho que recebia críticas por isso, porque era uma espécie de manobreza do trade, né?
E eu era secretário de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul na época, eu vi essas críticas. Quando nós constituímos o Ministério e chegou na questão do Conselho, eu digo, ministro, o Conselho não pode ser uma coisa muito fechada, né? Na época até discutimos, mas uma coisa muito grande, como é que aconselha? Não, aconselha sim, é só uma questão, aí que veio a ideia das câmaras temáticas. Eu insisto muito que um conselho é fundamental, mas as câmaras temáticas são aquilo que dão a energia a um conselho, que fazem com que ele produza. Sem as câmaras o conselho produz pouco, com as câmaras ele produz muito. Então acho que tem que retomar as reuniões do conselho, mas eu já disse isso ao ministro uma ocasião e a toda a assessoria do Ministério, retome com força, não uma mera reunião, as câmaras temáticas. Vamos lá decidir a promoção interna, vamos lá decidir a promoção internacional, conjuntamente. Vamos lá decidir sobre as questões, por exemplo, de legislação, que tem uma câmara específica para isso. Vamos decidir os assuntos, né, que dizem respeito ao turismo, que são muito importantes. Então, o conselho com as câmaras é que compõe realmente uma representação do setor no país. Mas hoje o governo Dilma é um governo de representação social. Dentro da estrutura da Secretaria-Geral da Presidência, com o ministro Gilberto Carvalho, tem inclusive um departamento que cuida dos conselhos nacionais e incentiva essa política pública a partir da participação da sociedade. E você fez isso há 10 anos atrás, quer dizer, o turismo está na frente nisso. Mas você também foi presidente da ANAC. E na ANAC você também criou um conselho consultivo, que aliás, os estatutos tem muita similitude à matriz do Conselho de Turismo, porque você é o pai também do Conselho da ANAC. É importante também para a aviação ter um conselho consultivo com todas as representações da sociedade civil? Na minha concepção, eu achei que deu tão certo o Conselho Nacional de Turismo, naquele momento, quando eu fui para a ANAC, eu levei essa ideia. Os estatutos, os regimentos... Nós temos que ter um Conselho da Aviação Civil. A lei que cria a ANAC previa. Mas não tinha regimento, não tinha estatuto, não tinha número de membros, não tinha absolutamente nada. Só previa a existência de um conselho consultivo. E eu imediatamente dei posse, participei das 2 primeiras reuniões. Você, com muita honra, foi membro desse conselho e continua sendo. E tantas pessoas expressivas da aviação civil brasileira que colaboraram e colaboram com a aviação civil brasileira. O conselho só tem a somar. Para um gestor público... né? Eu sempre olhei por esse lado. Para o gestor público, ele tem um bom conselho, é a melhor coisa do mundo. É de graça, não custa nada, custa uma reunião por mensal, bimensal. Você recebe ideias de todas as ordens, evidentemente que tem ideias que você não tem como levá-las adiante, mas todas precisam ser analisadas e você recebe ideias que de forma muito gratuita você implanta elas, né? E implanta elas com esse consenso, que é essa busca desse consenso, que eu acho que é a finalidade maior de qualquer gestor público. Você é gaúcho, está na cara e está no sotaque. O Milton Svanazzi é um político que tem a sua origem na política gaúcha. Você foi do PDT, migra para o PT junto com a presidenta Dilma, na época, e junto com o deputado Carlos Araújo, na época, seus amigos até hoje. E você tem, então, uma colega, você foi... A presidenta foi secretária de Estado e você foi presidente da companhia da CRT lá do Rio Grande do Sul. E hoje você está na iniciativa privada e vendo a sua colega partidária, a sua colega de trajetória política, a Dilma Rousseff, na presidência da República. Como é que é, relembrando, passando o filme, ver essa trajetória de construção de Dilma Rousseff, de uma executiva a ser a líder número 1 do país? A Dilma, eu sempre considerei ela um dos melhores quadros políticos que eu tinha conhecido. O quadro político, ele não é somente uma pessoa preparada politicamente, ou seja, sabe enfrentar as situações políticas. Ele é uma pessoa também que propõe soluções. Isso é um quadro político. Às vezes a gente é um bom político, mas não é um bom quadro. Na hora que vai buscar a solução, um bom político, muitas vezes ele não tem a solução. E ela sempre foi uma pessoa, ela sempre foi um quadro político, apresentar soluções, dar caminhos, né? E evidentemente dentro das concepções dela que eu me aproximo muito. Então, eu jamais imaginaria que a Dilma um dia fosse presidente do Brasil. Por quê? Porque ela não tinha aquele habitué, não tinha aquele estilo do político tradicional, do político clássico que faz uma carreira, muitas vezes começa de vereador e termina de senador, ou passa pelo governo do Estado, ou seja, ela nunca pleiteou candidaturas.
Nós desistimos muitas vezes de candidatá-la. Inclusive em 82, na primeira eleição pós-democratização, nós éramos um grupo lá que gostaríamos muito de candidatá-la a vereadora e insistimos demais e ela não aceitou. Não gostava desse ambiente eleitoral, mas ela é um quadro político. Fez política a vida toda. Até é engraçado com as pessoas, ela é uma técnica. Não, ela é uma política. Fez só política a vida inteira. Eu tive a oportunidade de mergulhar no livro do Ricardo Amaral, a biografia dela. É deslumbrante esse mergulho nos bastidores. Ela não fez a política eleitoral. Mas é um ser político desde a adolescência. Desde a adolescência, fez política a vida toda. E por isso consegue chegar à presidência e conduzir o país. Agora, ela sempre teve esse viés de gestora. Sempre. Mesmo nós sem cargos de governo, ela sempre olhava os problemas sob o ponto de vista da gestora. E acho que ela está demonstrando essa competência no governo do Brasil. Você faz parte de uma safra de políticos, você foi vereador em Porto Alegre, tem uma experiência legislativa no Executivo, mas faz parte de uma elite de políticos, de uma classe de políticos que coloca a honestidade, a honradez acima de qualquer coisa. E a Dilma faz parte dessa matriz. Dá orgulho, dentro de um mundo conturbado da política, de denúncias, acusações, saber que o país está entregue a uma pessoa que tem essa mesma matriz de honestidade que você tem e que ela tem? Eu acho que o orgulho é generalizado no Brasil. Nós temos uma presidente absolutamente incorruptível. Isso é importante a gente registrar com todas as letras. Nós temos uma presidente absolutamente incorruptível. A Dilma é uma pessoa radical, inclusive, sobre esse aspecto. Tá? Ela não aceita esses lobbies pequenos, esses jogos de pressão, ela não aceita. Uma coisa é a pressão concreta, republicana, necessária e que faz parte da luta política. Isso sim, isso ela não tem nenhuma estupidez em relação a isso. Agora, aquele interesse particular, aquele viés do interesse próprio, pessoal, de um pequeno grupo, ela não compartilha. Mesmo que necessitasse politicamente disso, não compartilha. E eu acho que isso é um orgulho para o Brasil ter atingido esse patamar. Diante de tudo que nós vivemos nesse período todo, e eu sou daqueles que acredito que a gente sempre vem melhorando, porque hoje nós temos uma imprensa absolutamente livre, que pesquisa, que fala o que quer. Nós temos uma Polícia Federal absolutamente atuante, coisa que nós não tínhamos num passado muito recente. Nós temos um Ministério Público que comete, enfim, os seus erros, mas que está aí cumprindo seu papel institucional, seja da Constituinte para cá. A sociedade está aí, está aberta, está atenta, né? Está vendo as coisas. Então, acho que é um momento de grande valia também ela está com o comando da nação, com esses comportamentos. Às vezes, Milton, você ser coerente com a verdade. A curto prazo, dizer aquilo não que os outros querem ouvir, mas aquilo que precisa ser dito. E, sobretudo, ter um enraizamento em princípios. Por exemplo, hoje nós tivemos o lançamento da ABA, Associação Brasileira das Empresas Aéreas aqui. E eu presenciei um depoimento do Luiz da Gama Mor, que é o vice-presidente da TAP, e que na época era vice-presidente da Varig, dizendo o seguinte: Joanazzi, o Brasil um dia vai lhe agradecer de joelhos pelo que você fez e pela sua lucidez à frente da ANAC. E eu compartilhei isso, inclusive aqui nesse momento, em um conselho, você como presidente da ANAC, recebeu uma das homenagens mais emocionantes por conta dessa honradez sua, por conta desse seu viés. E você pagou um preço muito caro. Aliás, você hoje elogia e está aqui elogiando democraticamente a mídia, a liberdade de imprensa, o direito de investigar, porque esse homem sofreu, e sofreu muito, na mão de um jornalismo de efeito manada, que se publicava sem se apurar. E está aí ele hoje dentro de um resgate e no encontro com a história, onde a história lhe dá razão na questão da aviação comercial. Tem um depoimento desse, de uma pessoa acima do bem e do mal, como Luiz da Gama Mor. Isso faz amenizar, não digo as feridas, mas todo um sofrimento familiar, histórico, que você manteve por ser coerente, por manter a verdade e não entrar num jogo midiático onde ministros, aliás, eu fiz questão de registrar isso, desculpa eu colocar isso conforme, onde ministros que estavam, inclusive, à frente da área da defesa, faziam tudo para aparecer na mídia, enquanto você tinha alguém mostrando a verdade. Ter depoimentos como esse ajuda a amenizar, Milton,
passar o que se passou quando esse efeito manada da mídia tomava conta da questão da aviação comercial? Magnavita, eu te confesso assim com a maior sinceridade, eu não tenho nenhuma cicatriz, não tenho nenhuma dor desse momento, né? Nós tivemos 2 tragédias de grande dimensão, 2 acidentes aéreos num espaço muito curto. E no meio entre o acidente da eles, Gol e o acidente da TAM. E no meio entre eles uma greve, ou vamos chamar assim, uma operação padrão de controladores de voo, que é o coração do sistema aéreo. E aquilo criou um ambiente de caos, né? O erro da mídia ali não foi em ter divulgado, não foi em ter ido procurar. O erro da mídia ali foi em ter ficado contente só com o sensacionalismo da notícia. E a notícia é muito mais que a sensação que ela gera no momento. A notícia é muito mais profunda, né? Veja que agora fez 5 anos do acidente da TAM e eu ainda estava vendo um jornal de grande circulação, a televisão brasileira, e eles refizeram-se como se os motivos tivessem... Falaram no Grooving. Quando nós já temos uma investigação encerrada, um CENIPA que já enterrou a tese do Grooving. O Grooving são aquelas ranhuras... Aquelas ranhuras que, aliás, diminui o atrito da pista, não aumenta, ao contrário. Quer dizer, nenhum engenheiro diz que o Grooving aumenta atrito, ele diminui. Mas falaram 5 anos depois do acidente, né? Então, é evidente que a tragédia é algo que nunca se apaga. E é dolorido para as famílias, para as pessoas que perderam amigos. Eu mesmo tinha muitos amigos naquele voo da TAM, perdi vários amigos. E é uma tragédia muito grande, e é difícil, isso não se apaga. Mas são 2 coisas diferentes. Entender a tragédia do ponto de vista humano é uma coisa, entender a tragédia do ponto de vista do que houve concretamente, do erro e o que tem que se fazer para acertar. Isso é fundamental para a aviação. E isso já foi feito, já se sabe, houve um erro. Infelizmente, quem errou faleceu junto, mas há um erro, foi provado no acidente. Mas esse erro não ter sido reparado publicamente é muito ruim, não é para o Milton Zanazzi, é muito ruim para o país, porque o país não fica entendendo o que aconteceu. O país fica sempre, parece que está numa novela, parece que nós estamos a novela do dia tal. E a vida real não é uma novela, a vida real é real, ela tem as coisas e tem as tragédias que a gente lamenta, sempre tem que lamentar, tem que fazer de tudo para que elas não ocorrer, mas elas ocorrem. O acidente aéreo tem como objetivo evitar que o próximo ocorra. Exatamente. O que se faz numa investigação aérea é evitar que não ocorra outro igual e similar. Isso é o que se faz, e isso se fez no Brasil. E foi publicado e relatado por toda a imprensa, você mesmo relatou, os relatórios são públicos, né? E infelizmente ainda se tenta retomar esse passado. Então acho que isso não me machuca mais. Acho até que machuca mais as pessoas que sofreram mais diretamente com isso, porque se fica tentando segurar vivo algo que não pode ser segurado. Colocando um elemento de dúvida em algo que está cientificamente explicado. Exatamente. Para que essa dúvida, né? Então, é um erro. Vocês da mídia, eu não sou do setor, chamam isso de foca, né, no jornalismo. O jornalismo em relação à aviação naquela época foi uma foca. Ele não sabia, poucos jornalistas, eu sempre te elogiei porque você detinha conhecimento, mas poucos tinham conhecimento ou tentavam se aprofundar no ambiente da aviação. Hoje, passado aquele episódio, acho que a própria grande imprensa brasileira se especializou um pouco mais. Você já tem jornalistas hoje cobrindo o setor, né? Muitos encontrei hoje no evento, então desde a época, ou seja, 5 anos depois, já aprenderam muito. Então você tem uma outra cobertura mais qualificada. E isso é bom, porque é um setor absolutamente fundamental para o futuro do Brasil. A aviação é um setor fundamental para o futuro. Eu gostei muito de ter conversado com você, principalmente num cenário que é fruto da sua lucidez como gestor público. O Conselho nasceu sobre a sua batuta, você foi o primeiro secretário, deixou muita saudade no setor do turismo. Na aviação hoje, esse reconhecimento que chega como presidente da ANAC, de um processo de transição, é um reconhecimento que a história lhe faz. Agora, já que você fala em reconhecimento, né, antes de encerrar, há que se reconhecer que tudo isso que nós fizemos no Ministério teve uma liderança chamada Valfrido Mares Guia. Que é uma pessoa que nos apoiou integralmente em todas essas ações que nós acabamos fazendo ao constituirmos o Ministério. Um gestor... E é um orgulho estar com o Eduardo lá na presidência da ABR, também da nossa aquela primeira equipe, né? Eu gostei muito, e principalmente entrar nesses bastidores desse relacionamento, desse testemunho seu
sobre essa pessoa incorruptível que é a presidenta Dilma Rousseff. É importante e você, estando longe do governo por opção, você poderia, por toda a afinidade que você tem, ter um cargo público de relevância. E você está fora do governo e como testemunha, o que dá mais credibilidade ainda às suas palavras. Eu agradeço muito a sua participação. Hoje foi um programa especial aqui na 36ª reunião do Conselho Nacional de Turismo. E encerramos assim hoje conversando com o Milton Zonazzi. Até a próxima semana, quando o programa Magnavita volta pela Rede CNT para todo o Brasil.